Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso olhar crítico de hoje, que é sobre o DSM. O DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, produzido pela Associação Americana de Psiquiatria, teve a sua primeira versão lançada em 1952. A primeira e a segunda edição tinham 182 categorias diagnósticas. Já a quinta, que foi lançada em 2013, tem aproximadamente 300 categorias diagnósticas, 300 transtornos catalogados nesse manual. É verdade que as primeiras edições do DSM, primeira e segunda mais especificamente, tiveram forte influência da psicanálise. Vejam que curioso, hoje os psicanalistas dirigem muitas críticas ao DSM, só que, de fato, as primeiras edições tinham muita influência da visão psicanalítica. Mas é verdade também que, até hoje, você não conseguiu cindir completamente a influência psicanalítica dos manuais de psicopatologia, seja DSM e também manuais de psicologia. A influência da psicanálise é muito forte no campo da saúde mental. Dito isso, a gente vai entender que com o tempo a psiquiatria começou a se distanciar da psicanálise porque, de fato, algumas concepções não podiam ser verificadas cientificamente. Essas classificações de psicopatologias têm um interesse de saúde pública e do governo que começa a financiar essas classificações. A própria psicologia tem uma influência para que o Estado saiba onde que ele vai investir, como é que ele pode prevenir morte, esse tipo de coisa. Como realocar esses recursos em questão de saúde pública. Dentro da medicina, da ciência, da própria psicologia, psicopatologia, essa parte de você classificar comportamentos e sintomas aparece aí como uma tentativa de deixar a coisa mais objetiva e de que esses profissionais de saúde também consigam se comunicar de uma forma mais padronizada. Porque se o Joãozinho, fulano, dá um diagnóstico de uma coisa, o outro dá outra, como é que vai ter comunicação? Então, quando um profissional fala com o outro e usa o mesmo termo, isso facilita essa troca de informações e também o próprio estudo científico para poder, por exemplo, pegar um grupo de pessoas, aplicar um teste, uma escala, e eles vão encaixar no diagnóstico e vamos estudar o que funciona para tratar essas pessoas. A psiquiatria, como é uma área da medicina, ela traz essa nosologia, que é um campo originalmente da medicina mais hard, dessa medicina hard, que vai classificar doenças. E quando isso passa para a psiquiatria, você realmente tem comportamentos e sintomas que não necessariamente são doenças, mas cria-se a nosologia psicopatológica. Você vai ter o quê? Classificações, não só no DSM, mas também na CID, Classificação Internacional de Doenças, de transtornos mentais. Você veja que tem uma fragilidade quando a psiquiatria pega essa nosologia, a própria psicologia, a neuropsicologia, e traz para a área clínica, porque de fato você não tem necessariamente um exame que você vai fazer para identificar que aquele paciente tem um transtorno que está descrito ali. Porque a doença, você consegue fazer um exame, em tese, pelo menos a maioria delas, e identificar que a pessoa tem aquela doença e também a causa do que ela está apresentando ali clinicamente. Só que no caso da psiquiatria, você não tem exames que podem confirmar um diagnóstico médico, de fato acaba sendo um diagnóstico clínico. Você veja que a psicologia e a psiquiatria elas vão se entrelaçando ao longo da história e você tem até brigas entre uma e outra para ver quem que pode fazer diagnóstico, quem que vai dar esse diagnóstico, de quem que tem o poder de diagnosticar. Essencialmente, esse poder vem da psiquiatria, mas, como eu disse para vocês, a própria psicologia já entra no começo trazendo essas contribuições. O Freud era médico, mas ele traz uma visão psicanalítica diferente da medicina, a gente pode dizer assim. O DSM, como vocês podem ver, ele teve e tem uma fundamental importância, mas é verdade que tem muita gente que critica o DSM. Parte dessas críticas são realmente válidas. Por exemplo, o DSM ele pode acabar banalizando o diagnóstico de transtorno mental, porque qualquer pessoa hoje pode comprar o DSM. Se você checar ali, a própria APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, vende para qualquer pessoa o DSM. Portanto, isso pode gerar uma visão que não é médica, que não é psicológica, psicopatológica, do que está descrito ali. Você não precisa ser um médico ou um psicólogo para identificar se a pessoa tem um comportamento que está descrito ali. Por exemplo, medo de ser abandonado.
Você veja, você não precisa ter necessariamente, tá? Eu tô falando bem por cima. Cuidado com o que vocês vão interpretar o que eu tô falando, para identificar esse comportamento, mas olhando mais a fundo, é claro que você precisa ter conhecimento para isso. É claro que o público comum não consegue ter esse pensamento, não vai diferenciar isso. Então, à medida que você disponibiliza o DSM para todo mundo, isso acaba gerando uma banalização. Essa crítica é válida. É verdade que o número de transtornos aumenta com o tempo e parte dessas categorias, talvez boa parte, não são baseadas em evidências científicas. Ocorre que, olhando também para a medicina, parte das práticas médicas não são tão hard science assim como a gente pode pensar. A própria medicina ela vai envolver um olhar muito mais clínico, dessa experiência do médico de poder identificar os sinais daquela doença, que seja uma doença biológica também, que o paciente está apresentando. E as pessoas que acabam achando que a medicina é só uma área exclusivamente biológica podem se frustrar bastante de achar que você simplesmente, deixa eu aplicar um teste aqui laboratorial, já vou ter esse diagnóstico. Não é assim que funciona. A medicina é muito mais complexa do que isso. Também a psicologia. Os psicólogos, psiquiatras, hoje a versão do DSM-5 TR, versão revisada, ficou mais próximo, porque à medida que eu expliquei para vocês, teve uma cisão da psicologia e a psiquiatria, com o tempo elas vão se afastando, mas nunca completamente. E hoje a gente está numa fase que elas estão mais próximas uma da outra. A própria neuropsicologia vem aí para aproximar a psicologia da psiquiatria. A psicologia, portanto, ela contribui também para esse olhar mais fino da psiquiatria e traz também muitas críticas para algumas práticas que são banalizadas e que acabam desconsiderando a complexidade e a subjetividade dos pacientes, tá bom? Portanto, é isso, gente. Eu penso que deve ter ficado claro. E se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado.